E aí, boys? Oi, eu sou a Abdene. Oi, eu sou a Paula e esse é o canal Os Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje, vamos passar para vocês 5 dicas de como você pode fazer para ganhar mais do que um salário mínimo aqui em Portugal. Então, pessoal, a primeira dica que a gente tem aqui para vocês é sobre o recebimento do seu salário a nível anual, ou seja, como que você vai receber as suas férias e também o seu subsídio Natal, como eles falam aqui, né? Que seria o correspondente ao 13º e 14º. No Brasil, por norma, a gente já recebe isso ao final do ano, não tem muita escolha, né? A gente só recebe aquele 13º no final do ano e é isso, e as férias no mês que vai tirar as férias. Já aqui em Portugal, algumas empresas, elas permitem que você opte por fazer o recebimento ao longo do ano, ou seja, eles pegam esses dois salários, dividem por 12 e são complementados ao seu salário mensal, ou no mês de agosto, que é o mês de férias aqui na Europa, e também no final do ano, né, que é o mês de Natal, subsídio férias e subsídio Natal. Então, caso a sua empresa ela permita, né, você fazer essa opção, né, você colocar para receber ao longo do ano, você vai estar recebendo ali um pouco mais do que 65, 67 euros. Lembrando que com o salário de 2023, para 2024 vai ser um pouquinho a mais, né, já que vai ter um aumento. Mas você vai receber ali em torno de 70 euros a mais no seu salário. Então isso dali já compensa, né, um pouco mais a nível mensal. Mas lembrando que nos meses de agosto e no final do ano você não vai receber. Isso implica em quê? Que você vai ter um muito maior controle financeiro sobre as suas finanças. Então você vai ter que ter mais cuidado, você vai ter que realmente definir qual é a sua prioridade naquele mês. Porque no mês de agosto e no mês de final do ano, você não vai ter aquele extra, né, aquele 13º, aquele 14º. Exatamente, pessoal. É como se você realmente dividisse, né, o que eles chamam aqui do subsídio em duodécimos. Você receber esses valores ao longo do ano, todo mês você recebe ali uma fração daquele valor. Então exige realmente muito cuidado e controle financeiro, porque você não chegar ao dezembro e chegar a agosto, você não vai receber como o pessoal que optou por receber somente naqueles 2 meses. Mas é uma oportunidade de você receber a mais, de você organizar melhor as suas finanças. Eu faço isso e pra gente tem sido útil, tem funcionado. A segunda dica, pessoal, que você pode aí utilizar para receber um pouco a mais é a bem conhecida hora extra, pessoal. Você pode ver com a sua empresa a possibilidade de algumas vezes por semana você fazer uma hora extra. Isso é muito comum em fábricas, né? Em fábrica existe bastante essa possibilidade, principalmente porque há muitas vezes a necessidade. Em algumas épocas do ano a produção é maior, então a empresa tem sim e opta sim por aceitar quem está disponível para fazer hora extra e acaba sendo aí benéfico para você ganhar um pouco mais. Não precisa ser algo todos os dias, combinar ali um dia da semana, tal dia eu faço uma horinha a mais e isso no final do mês vai te dar ali uma rendinha extra, uma extrinha entrando no seu salário. E também, né, ainda falando assim sobre horas contabilizadas ao longo do mês, né, em fábrica também, existem algumas fábricas que têm turnos que iniciam antes das 7 da manhã, no caso a partir das 6, e também tem turnos que vão até depois das 8 da noite. Isso significa o quê? Esse intervalo, né, das 8 até as 6 da manhã, das 8 até as 7 da manhã, implica que em Portugal em hora extra, em hora noturna extra. Sim. Então você também vai receber ali um adicional de 50% em cima da sua hora trabalhada. Então, vamos supor que você trabalha no turno da madrugada, você pega das 22 horas até as 6 da manhã. Essas 8 horas que você está trabalhando, na verdade, na hora de fazer a contabilidade para fazer o seu pagamento, é o correspondente a 12 horas de trabalho. Então, as pessoas que trabalham em turnos de madrugada, ou que pegam ali um pouco antes das 7, ou então ficam até depois das 8, elas também recebem um pouco a mais no final do mês, né? Lembrando que, assim, é apenas um adicional noturno, isso não vai multiplicar o seu salário por 2, né? Isso, então, uma renda extra. É um valor que vai realmente subir um pouco ali o seu salário para você não receber apenas o seu ordenado mínimo. Então, pessoal, uma outra dica, né, uma terceira dica que a gente tem que trazer para vocês é você procurar alguns aplicativos de entrega de comida, né? Assim, eu tenho certeza que talvez no Brasil você nunca tenha trabalhado com isso, mas é uma coisa que é muito comum aqui em Portugal, para os imigrantes, né, principalmente. E assim, o pessoal termina usando isso como uma forma de uma renda extra, e é muito bem-vindo, né? Porque você faz o seu próprio horário, você pode trabalhar no horário pós-laboral, à noite, ou então até pré-laboral. Esse não compensa muito porque não tem tanta demanda. Mas assim, no período ali da noite, quando o pessoal está saindo do trabalho, pede um lanche e tudo mais, sempre tem ali pedidos, né? Quando você liga o seu aplicativo, você vai conseguir fazer ali algumas entregas para contribuir com a sua renda. E para você conseguir fazer o cadastro nesse aplicativo, esse ponto é bem importante. Você já tem que ter alguns documentos que são bem importantes, como uma autorização de residência. Seja ela CPLP, seja ela título de residência ou algo desse gênero. Com o MI não consegue, com o próprio visto também, né? Também não tem como, então tem que ser de fato uma residência. Isso, tem que estar devidamente documentado, né, pessoal, para conseguir fazer o cadastro, obviamente.
e você conseguir fazer aí as suas entregas e tirar aí um extra. Não é uma coisa que você vai ter um vínculo profissional, então você faz ali, separa 2, 3 dias da semana para tirar algumas horinhas para fazer a entrega e aquilo é um extra para você no final do mês. O que a gente vê também, né, algumas pessoas que, tipo, o foco é realmente ganhar um dinheiro a mais, né, vem com aquela garra para batalhar, para trabalhar mesmo, elas pegam até o final de semana. Elas trabalham de segunda a sexta e no final de semana fazem um extra. Claro que isso depende do objetivo e meta de cada um, né? Exatamente. Mas, assim, sempre é um valor que é muito bem-vindo. Ainda nessa ideia, né, de plataformas de entrega e etc., também existe a Uber. Né, pessoal, a Uber aqui é muito famosa, muito conhecida e muitos brasileiros aqui, e estrangeiros em geral, fazem viagens de Uber para tirar ali uma renda extra. Alguns até fazem disso a sua renda principal, dependendo, né, do seu objetivo. É uma oportunidade, sim, de você estar tirando ali um extra. Contudo, existe um pequeno ponto diferente, né, quando comparado com as empresas de entrega de comida, como Uber Eats, Bolt, Glovo, que são as 3 principais aqui de entrega de comida. Para você fazer transporte de passageiros aqui em Portugal, como Uber, por exemplo, você precisa já ter a carteira trocada para a carteira portuguesa. Então, isso já vai requerer um pouco mais de tempo, né? Além da residência, ainda tem que ter a carteira portuguesa. E existe também o curso do TVDE. Não sabemos exatamente o que seria exatamente essa entidade, mas sabemos que precisa desse curso para você poder ser Uber aqui em Portugal. Mas é algo que vale a pena, né? A gente às vezes precisa pegar e a gente conversa com os motoristas. Eu já ouvi de um motorista que era Uber no Brasil, em São Paulo, e é Uber aqui em Braga, e ele disse que para ele compensou muito, porque ele já trabalhava com isso, então para ele não mudou muito, mas o que mudou é que aqui ele se sente mais seguro. Porque, por exemplo, a Uber de passageiros aqui em Portugal não mexe com dinheiro. Então, o motorista ele nunca vai estar com valores no carro que coloque ele em risco, né, de um roubo ou algo assim. Então, isso com certeza ajuda você se sentir mais seguro. O passageiro entra, você leva ele até o destino e acabou, porque o pagamento é feito completamente através de plataforma. Fora que, assim, de maneira geral, né, a gente pode pegar, eu também não sei muito sobre faixas de recebimento de Uber e tal no Brasil, mas vamos supor que o Uber no Brasil teria R$2.000. Aqui em Portugal ele iria tirar um pouquinho mais de um salário mínimo, é o que pelo menos a gente escuta, mas ainda assim esse valor, né, esse dinheiro consegue render muito mais do que no Brasil, né? Então ele consegue ter uma vida ainda mais digna, se for comparar com o mesmo trabalho que ele teria lá no Brasil, né? Sim. E ainda só um detalhe sobre a carteira, isso um colega meu que trabalha lá na fábrica falou, sobre o prazo, né? Assim, depois que você dá entrada na carteira portuguesa, ela não chega na hora. Você fica com uma licença para dirigir durante 6 meses, sem sua carteira brasileira e sem a carteira portuguesa. Você fica apenas com um papel, uma licença que você anda com ele no seu veículo e, se for o caso, pode apresentar numa blitz, né, numa paragem obrigatória, você pode apresentar. Mas durante esses 6 meses você não pode trabalhar como Uber. Então é realmente um processo que demora bastante e que você tem que pensar bem antes de falar, eu vou para Portugal trabalhar como Uber. Porque você vai passar no mínimo 6 meses, isso fora outros prazos, né, que tem até chegar na entrada, até chegar à residência e esse tipo de coisa. Então, eu colocaria pelo menos 1 ano de você ter que trabalhar realmente ali por conta própria, né, com carteira assinada, tudo certo, para depois você conseguir trabalhar na área de Uber. Bom, pessoal, e a nossa quinta e última dica é válida principalmente para quem mora em cidades maiores, né, que é fazer diária em restaurantes ou um part-time em restaurantes. Muitos restaurantes aqui, principalmente nas cidades maiores, como Porto, como Lisboa, Coimbra, enfim, até mesmo aqui em Braga, às vezes eles optam por contratar pessoas para o part-time. Então você pode conseguir ali uma vaga só no horário da noite, só num horário mais específico em que você não esteja no seu trabalho oficial. Você pode aí fazer esse part-time. E você pode também combinar, em vez de um part-time, uma diária. Muitas vezes acontece, principalmente na alta estação, né, que é aí o verão, que a gente tem muito turista, de agosto, né? Muito mais movimento, acontece de você ver plaquinha de diária. Ou seja, você vai ali naquele dia que o restaurante está precisando, por exemplo, digamos que no domingo seja o dia mais movimentado. Você marca ali um domingo para você ir fazer essa diária e você receber um extra ao final da sua jornada. Então fica também uma oportunidade para você tirar ali uma renda extra que pode estar lhe ajudando no final do mês. A critério mesmo assim de valor, só a critério de informação também, a gente fez umas diárias quando estava fazendo uma prática de experiência, né, para trabalhar na restauração, que foi o nosso primeiro emprego aqui, né. O valor era ali em torno de 40 euros, né, para você trabalhar as 8 horas e também ganhava o almoço e a janta. Isso aqui em Braga, isso aqui em Braga, pode variar em outros e também no restaurante em que eu trabalhei. Claro, se for em outro restaurante pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Mas é nessa faixa, então, se você faz isso, sei lá, 2 vezes ao mês, já são 80 euros a mais no seu ordenado mensal, né?
Então é algo que também é muito bem-vindo. Isso, e outro detalhe importante, pessoal, quando a gente fala aqui 80, 50, 60 euros, é importante lembrar que a gente não está falando de 80, 50, 60 reais, gente. Então esses valores cobrem aí às vezes uma conta de luz, cobre aí às vezes uma conta de internet, de telefone, de água. Então não são valores pequenos, sabe? Não são valores grandes, não é um salário. O nosso objetivo com esse vídeo é realmente dar dicas para dar um Complementar, né? para complementar a renda, mas são atividades que com 50 euros você já pode ali estar pagando às vezes uma água, complementando alguma conta. Então não é um valor pequeno, tá? Não é igual no Brasil, que com 50 reais às vezes não dá para fazer Você não nada. pode comprar nem um quilo de carne. Então. Exatamente, aqui é diferente, aqui essa moeda tem valor. Então não é pouco, tá? Obviamente não é um salário, mas não é pouco. E vai aí para complementar a sua renda. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo, né? Esse vídeo foi um pouquinho mais curto. A gente sempre promete que o vídeo vai ser mais curto, termina ficando mais longo, mas esse aqui eu acredito que depois de editar não vai ficar tão comprido, né? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe no comentário qual é a sua dúvida, né? Sempre que a gente tiver informação, assim, de fontes confiáveis, vamos estar lhe ajudando, né? E também alguma sugestão de vídeo, como a gente fala que é um lugar muito aberto, a gente fica sempre disponível para ouvir vocês. Isso, pessoal, exatamente. Então não esquece também de acompanhar a gente lá no Instagram. É o mesmo nome aqui do YouTube, Os Potiguares em Portugal. E se você tem outras dicas aqui embaixo de como você faz um extra, às vezes vender alguma comida, uma faxina, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários para ajudar, né? Tornar aqui uma comunidade onde a gente se ajuda de forma respeitosa, obviamente. Todos os comentários são bem-vindos. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.